Ao contrário do que possas pensar, é o nome do primeiro podcast do IP Beja. Um podcast que, embora venha da academia, irá evitar a linguagem académica, mas irá também abordar assuntos da academia, pois, ao contrário do que possas pensar, os assuntos da academia são assuntos de todos nós, da sociedade e especificamente da região. Ao contrário do que possas pensar, irá ser um podcast informal, descontraído, onde através de conversas iremos descobrir outras realidades e enriquecer-nos com elas. Iremos viajar não só por Portugal, mas também pela América, Europa, África, através de histórias de vida dos nossos alunos. Ao contrário do que possas pensar, o nome deste podcast não é apenas um título, é uma provocação, pois também é esse o papel da academia, ser provocadora. Não por irreverência, mas para provocar aquilo que é a essência de qualquer sistema educativo. Pôr-nos a pensar sobre o que nos rodeia, mostrar-nos outras perspectivas, colocar dúvidas onde existem certezas. Ao contrário do que possas pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos partilhar novas formas de ver a realidade através das nossas conversas, sobre cultura, sociedade, educação, ambiente, ciência, etc. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus, mas de uma forma saudável, racional, como deve ser toda e qualquer conversa. O meu nome é Luís Luz e neste primeiro episódio fui conversar com o Benjamin. O Benjamin nasceu já com um rótulo. Esse rótulo condiciona quem lida com ele e condiciona também o Benjamin e todos os que, como o Benjamin, nascem com esse mesmo rótulo, o de ser cigano. Mas o Benjamin também se considera um privilegiado, pois, por circunstâncias da vida que ele nos vai contar, foram-lhe dadas oportunidades que lhe permitiram crescer no meio do mundo cigano e não cigano e, com isso, ter uma visão mais alargada destes dois mundos. É sobre essa visão que o Benjamin nos vem falar. Não só sobre a cultura cigana e o seu orgulho na mesma, por exemplo, o respeito pelos mais velhos, o que talvez justifique a forma demasiado formal com que ele se dirige a mim ao longo de toda a conversa, embora eu acho que não sou assim tão idoso. Mas também sobre os medos, preconceitos e mitos que existem de parte a parte e condicionam fortemente a integração de uma comunidade que chegou a Portugal há cerca de 500 anos. Embora a conversa também aborde alguma da história deste povo, optei por deixar na descrição deste episódio ligações para páginas que aprofundam algumas das questões que são abordadas na nossa conversa. Antes de passar para a conversa, só uma pequena nota. Esta conversa foi gravada numa sala que por vezes era também uma zona de passagem. Daí o estranho ruído de fundo que de vez em quando vão ouvir ao longo da conversa. Mas, ao contrário do que possas pensar, o podcast nem sempre pode ser gravado em condições perfeitas. Espero que gostem deste primeiro episódio. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado este desafio de vir cá partilhar a sua história. O Benjamin é posso dizer um ex-aluno? Ou ainda... mais ou menos, um ex-aluno que está ainda na Pops, cada vez que recomeça. Portanto, já foi aluno do Politécnico. Sim. E ainda não desistiu de continuar a vir a ser. Está em stand-by. Antes de mais, agradecer também pelo convite, pelo professor acreditar também em mim e eu poder também dar o meu testemunho. Mas pronto, em relação a isso da universidade, ainda é uma coisa que tenho assim de lado, não desisti, quero recomeçar assim que possível e assim que a vida também me possa permitir. Estava em curso? Serviço Social. E chegou a fazer o primeiro ano ou não conseguiu? Estive no primeiro ano, fiz algumas cadeiras ainda, mas pronto, depois comecei a sentir algumas dificuldades e acabei por parar. Porque é trabalhador estudante? Sim, eu na altura era trabalhador estudante e estava com algumas dificuldades. Primeiro porque tinha que me deslocar até Beja, de Moura a Beja. E estava a trabalhar ao mesmo tempo, depois com família, obviamente as coisas ainda ficaram um pouco mais difíceis e tive que optar por aquilo que no meu ver, seria o melhor de deixar. Não de deixar de todo, mas pôr ali um bocado à parte. O Benjamin tem quantos anos? Tem 26 anos. 26 anos. Sim. É casado? Sim. Tem 2 filhos? Sim. Quantos anos? Tenho um com 3 anos e tenho outro com 6 anos. E trabalha? Trabalho numa associação de desenvolvimento local, que é a ADC Moura, que tem uma parceria com a Câmara Municipal de Moura, que é um projeto de mediação intercultural em que somos 5 mediadores e estamos a trabalhar neste preciso momento. O projeto tem uma duração de 3 anos e até agora está a correr muito bem. Mas medeia o quê? Desculpa? Medeia o quê? É mediador? É mediador. A minha função é, sim, multicultural, intercultural. A minha função é trabalhar nas escolas, é mais a educação, foi a área com que fiquei,
trabalho no agrupamento e tenho escolas desde os 6 anos até meninos dos 18 anos, até que terminem o secundário. Mas faz o quê, concretamente? Neste momento, o que eu acho que é o mais importante é a mediação entre família e escola-família. Porquê? Porque há algumas dificuldades de descodificação mesmo de palavra por parte dos ciganos que não conseguem perceber algum tipo de linguagem por parte da escola, não porque a escola não esteja a dificultar, mas se calhar a escola também não está muito bem preparada para receber esse tipo de pessoas e às vezes é um entrave. E então aqui cabe ao mediador também a fazer um pouco dessa desmistificação. Ou seja, há aqui um pormenor que só agora é que saiu, é que o Benjamin é de etnia cigana. Sim, foi um falho mesmo não ter dito. Não, foi um falho. Uma coisa que me orgulha tanto não estar a dizer que sou cigano. E se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano é o primeiro cigano que o Politécnico... Não, o Politécnico já teve um cigano então que conseguiu terminar um TESP, acho que é assim que se chama o curso. Sim. Conseguiu, depois também entrou na licenciatura, mas infelizmente também pelos mesmos motivos não conseguiu também terminar a licenciatura. Sim. E que neste momento está a trabalhar também num projeto de mediação em Serpa, na Câmara de Serpa. Pronto, então, mas é um dos raros membros da comunidade cigana que ingressa ou que ingressou no ensino superior. Sim, infelizmente ainda há muito poucos jovens a estudarem para esse patamar, para o ensino superior. No entanto, já estão em alguns passos, já estão a haver alguns casos de sucesso, alguns jovens e algumas jovens que já conseguiram terminar licenciaturas, que já estão a apostar no mestrado até. O Benjamin vive no Concelho de Moura, sim, que se não me engano, vamos ver se eu me engano desta vez também, se não me engano é um dos concelhos de Portugal com a maior comunidade cigana. A nível percentual, percentagem, sim, exatamente. Em termos de percentagem, sim, nós somos o terceiro concelho a nível nacional com mais ciganos. Sim, temos muita população cigana aqui em Moura. E como é que tem sido, vamos agora voltar um bocadinho atrás, sim, e falar um bocado na sua vida, como é que, portanto, nasceu em Moura, sim, sempre viveu em Moura? Sempre fui de Moura, sou natural de Moura, os meus pais já eram, os meus avós também já eram, aliás, segundo o que sei, meus avós, ou a minha descendência, foi das primeiras a chegar a Moura, tanto que há muitos anos atrás, era o meu avô quem geria aqui a cidade de Moura, em termos de quem vinha para Moura, quem não vinha para Moura, das comunidades ciganas. Sim. E sempre vivi cá, estudei cá, tal como os meus irmãos, e neste momento estou a trabalhar cá ainda, e trabalho para Moura. Mas viveu junto à comunidade cigana sempre ou depois passou por outros... Pronto, essa questão é uma questão muito importante. Porquê? Porque eu tenho que dizer que fui um privilegiado, porque fui um privilegiado num sentido, que é, eu não vivi perto da comunidade cigana. Isto não quer dizer que seja um privilegiado por eu não viver perto da comunidade cigana, atenção. Digo privilegiado porquê? Porque se deram umas condições onde eu pudesse viver melhor, e viver melhor fala-se, quando se vive melhor, fala-se de educação, fala-se de habitação, fala-se de tudo o que nós possamos ter no nosso dia-a-dia, portanto, e eu com isto, sempre vivi um pouco afastado em termos de residência das comunidades ciganas. No entanto, como o meu pai é uma pessoa muito popular em Moura com as comunidades ciganas, e a nível nacional, sempre estive ligado com as comunidades ciganas, muito perto. Ou seja, você não viveu no bairro cigano de Moura? Quantos bairros ciganos é que existem? Neste momento temos um bairro de barracas e um bairro social. Depois, há vários ciganos a viverem por terrenos próprios, espalhados pela periferia de Moura. E esses bairros sociais é onde você tem parte da família, nesses bairros que tem... Eu tenho um pouco de família em todos os pontos aqui em Moura, em todos os bairros e em todos os terrenos que estão em Moura. Um pouco de família em cada bairro. E quando diz que sentes um privilegiado, foi porque você passou ou seja, porque foram dadas condições. Sim. Foi a Câmara que deu... Sim, começamos aqui um bocadinho antes, porque esqueci-me de dizer, eu tenho um irmão que teve uma leucemia aos 3 anos de idade, e era um caso muito, muito difícil, e então houve a necessidade de ter uma habitação para ter melhores condições. E a Câmara então cedeu uma casa aos meus pais, onde nós vivemos durante muitos anos. E isto fez com que eu depois também, obviamente, também usufruísse deste espaço, né, com os meus irmãos,
E o que é que isto faz? Isto faz com que eu não viva num bairro social, num bairro onde é segregado, em que vive na periferia da cidade, em que vivem só meninos da etnia cigana e onde há uma cultura de gueto. Portanto, eu consegui fugir um bocadinho a isto. Isto depois deu-me asas a quê? Deu-me asas a poder estudar com escolas que não têm muitos ciganos, por exemplo, onde não brinco com meninos que têm o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de ideais, com as mesmas dificuldades, com melhores condições, e daí dizer que sou um privilegiado. Até porque, pelo que me está a dizer, dá-me a ideia que também não se sentiu assim tanto a segregação do que no caso de continuar nesse tal bairro, nesse tal gueto. Sem dúvida. É esse nível também que sente. Sim, porque quando esteve na escola não sentiu. Houve uma coisa ou outra porque sou cigano, não é? Mas viver num bairro social já é um grande estereótipo. Não é preciso sermos ciganos ou afrodescendentes ou imigrantes. Viver num bairro também é sinal de estereótipo. Portanto, as pessoas que vivem num bairro social, um bairro segregado, um bairro na periferia da cidade, também já é motivo de afastamento. Portanto, não era só por ser cigano, mas por essas crianças viverem em bairros sociais e bairros com poucas condições. Sim. E você, pronto, e ao crescer foi-se apercebendo dessas diferenças, dessas situações. E foi isso que o puxou também depois para esta situação de mediador? A questão do mediador, mas eu falei um bocadinho antes aqui. Estava o professor a perguntar o que é que eu sentia. Eu sempre me elogiaram, houve sempre um elogio que eu sempre testei, e que as pessoas continuam a elogiar desta maneira, mas eu não agradeço nada esse elogio. As pessoas, quando me veem, tu eras um rapazito que vivias ali naquela rua, e sempre brincados com os nossos filhos, e aquele e o outro, nem pareces cigano. Portanto, isso para mim sempre foi uma ofensa, porque eu jamais não quero deixar de ser cigano. Eu quero ser quem sou, mas sempre sendo cigano, nunca negando as minhas origens. E isso fui com o tempo apercebendo-me que tive sorte, e o porquê daqueles meninos ciganos serem discriminados. Não só pelo facto de serem ciganos, que há grandes estereótipos em relação às comunidades ciganas, mas também pela pobreza que eles viviam. E nós sabemos que a pobreza também é alvo de exclusão. A comunidade cigana é exatamente conhecida por muitos deles viverem do rendimento social de inserção. Sim, infelizmente em Portugal há um grande mito que as comunidades ciganas, todos os ciganos vivem do RSI, do rendimento social de inserção. Pois isso não é certo, aliás, e nós para desmistificarmos isto temos que ir a factos, contra factos não há argumentos. Eu posso lhe dizer que de todo o RSI, de todos os beneficiários do RSI, só 3,8% são das comunidades ciganas. Mas mesmo essa percentagem dentro da comunidade cigana representa já um valor significativo, sim, mas não é no geral, não são todos. Portanto, ainda que sejam muitos a receber, muitos beneficiários, não significa que sejam todos, nem lá perto. Ok, mas vendo isso noutra perspectiva, ou seja, o que eu vejo é que vendo isso na perspectiva factual, mais uma vez, o que eu vejo é que a comunidade cigana vive em situações de pobreza. É isso que me diz estes dados, não é? Nem mais, até porque este subsídio é um subsídio que só serve para pessoas que estão à beira mesmo, ao limite, já estão na pobreza, obviamente, e as suas condições o permitem que possa usufruir deste subsídio. Portanto, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem que estar com este tipo, tem vários critérios de atribuição, há entrevistas, há análise, há contratos que se fazem. Portanto, e esses contratos são exclusivos para os ciganos, se não me engano? Não, esses contratos, professor, também é mito. Esses contratos também... Quando eu digo contrato, o contrato de ter que garantir para receber o RSI que os filhos, caso os tenham, têm que ir às escolas. Sim. Portanto, esses contratos, pelo que sei, não são apenas para as comunidades ciganas. Também existe esse contrato para quem é beneficiário e tem filhos, quem é beneficiário do subsídio, do RSI, mas que tenha filhos também. Ok, pronto. É geral, é uma imposição do Estado. Pelo que sei, sim, é uma imposição. E pessoalmente concorda com essa... De alguma forma, vamos ver aqui, este facto da pobreza das comunidades ciganas faz com que eles depois peçam este tipo de subsídio, mas depois tem a outra parte que quase os obrigam, os filhos, a ir à escola.
é muito feio. Nós também temos que deixar os nossos filhos ir à escola quase como uma obrigação. Mas o que é que isso acontece? Acontece no final, depois de tudo, que estas crianças gradualmente vão crescendo a nível académico, a nível escolar. E o que é bom, não é isto? Esta é outra parte que é muito bom desse subsídio. As pessoas não conseguem ver que isto também faz com que as pessoas, a sociedade portuguesa, ou uma grande parte da sociedade portuguesa, porque acham que os ciganos só recebem resi, todos os ciganos recebem resi, e recebem 2, 3 mil euros de resi. Isto também é um grande mito que há na nossa sociedade, em que todos os ciganos que vão uns correios vão levantar um cheque e pronto, e cada vez vai-se alimentando mais desta ideia. Mas se nós formos ver bem como é que funciona, as pessoas se informarem como é que funciona este subsídio, obviamente que se vão deparar com uma grande desilusão. Ou seja, o que me está a dizer é que a Segurança Social trata os ciganos como trata qualquer outra pessoa em situação de pobreza. Sim. Extraordinário, não é? Okay. Vamos ver, aqui em relação a este subsídio não há nenhum critério que seja que vincule qualquer tipo de etnia ou cor ou imigração. Senão o Estado português não estava a cumprir com a Constituição e com a lei, obviamente. Pronto. Exatamente. Portanto, estava a brincar e a usar com esta situação, porque realmente é um mito muito vincado. Sim, sem dúvida. E eu noto também, a gente vai saltando aqui, pronto, porque de repente parecem-me aqui coisas na cabeça que eu tenho falado com outras pessoas e alunos também, e pronto, há aqui coisas, por exemplo, uma questão que o Benjamin conhece certamente também outras comunidades ciganas pelo país. E Europa. E até na Europa, não é? E obviamente há diferenças entre elas. Mesmo no país há diferenças. Sim. A ideia que também eu tenho, e aí é uma ideia minha, é que a comunidade cigana no Baixo Alentejo parece-me menos integrada do que outras comunidades noutras regiões do país. Sim. Estou correto? Está correto, professor, está correto, e eu explico-lhe porquê. A nossa comunidade cigana no Alentejo é uma comunidade que ainda tem um pouco, digamos que a cultura está muito mais bem vincada. E quando digo isto a tradição. Falo a tradição, algum tipo de tradição, algum tipo de ritual que ainda usamos, ou costumes, que outras comunidades no país já não utilizam, já não usam. E eu explico-lhe porquê. E nem só a nível da nossa cultura, mesmo a nível académico, profissional, nós também somos estamos um pouco mais atrás em relação às comunidades ciganas noutra parte do país. Isto porquê? Isto porque nós nos deixamos influenciar pela cultura alentejana também. Sim. Se nós vermos, nós compararmos o nosso Alentejo com uma outra zona do país, como Lisboa, Porto, uma zona deste tipo de género, nós vimos que em relação a eles nós estamos um bocadinho também atrás. Portanto, esse desfazamento também se deve à cultura alentejana. E nós então pegámos um bocadinho a nossa cultura alentejana. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. O luto cigano. O luto cigano tem muito a ver com a nossa região. É na nossa região onde os nossos velhos, os nossos idosos, a população idosa, que também usa luto. Se nós irmos para uma parte do país, para uma Lisboa ou para um Porto, obviamente que já ninguém ou quase ninguém usa luto. Até mesmo os velhotes. Enquanto que nós, os nossos idosos, ainda usam luto. Ou seja, então o que me está a dizer é que essa questão da integração vão beber na mesma a influência da sociedade onde estão inseridos, da região onde estão inseridos. Sim, e até lhe posso dizer mais, professor, a nossa região é das regiões em que há mais discriminação racial a nível nacional. E facto disso, por exemplo, é as últimas eleições legislativas. Nós vimos com um partido de extrema-direita, onde teve mais votos, foi no nosso concelho, o Concelho de Moura, mas também Beja e Alvito. Portanto, por aí o professor consegue perceber que aquilo que eu estou a dizer faz sentido. É a zona do país onde há mais discriminação. Porquê? Porque no Alentejo vivem muitos ciganos. Vivem muitos ciganos. Sim, é onde vivem mais ciganos. Mas também porque o nível de formação dos alentejanos também é muito mais fraco. O que não quer dizer que as pessoas que não estudem sejam mais racistas, não significa isso, nada a ver. Mas também porque nós pouco saímos daqui. Talvez porque nós não conhecemos Nós quem? Nós alentejanos. Okay.
nós não temos outros horizontes. E as pessoas, nós vamos ver aqui, o Alentejo é uma população muito, muito idosa. E são esses idosos que não saíram. São esses idosos sempre que estiveram cá no Alentejo. E são esses idosos que também passam os valores para os seus próprios filhos. E que eles às vezes os desmistificam ou não. E não os desmistificando, ficam com eles. Mas também não há um problema da comunidade cigana ser também, acabou por dizer isso, também mais fechada aqui. Sim. E também não facilitar os encontros culturais. Da mesma forma em que a relação formativa dos não ciganos no Alentejo é mais abaixo, a nossa também é em comparação a outros. E isso também faz com que isso aconteça. Portanto, é de parte a parte. E nós estamos aqui no meio de duas comunidades, a cigana e a não cigana, em que elas próprias se deixaram influenciar pela nossa zona. Nós reparamos, por exemplo, a nossa zona, o Alentejo, é onde a maior taxa de desemprego é cá no Alentejo. A maior taxa de suicídio é no Alentejo. Portanto, o nosso Alentejo ainda tem muitos passos para dar, tal como a comunidade cigana em Portugal. E muito mais alentejana. Pronto, agora interessa-me falar e como é que se quebra isso? Uma questão que se quebra e que tem tido algum sucesso, e há factos também que provam isso. Sim. A questão do RSI obrigar, é mesmo sem aspas, obriga mesmo. É um acordo que se celebra. É um acordo que se celebra, pronto. Obrigar as crianças a ir à escola, pelo que eu tenho visto nos relatórios, tem sido um sucesso relativo, mas um sucesso, pronto. Ou seja, tem permitido que aos poucos, não se calhar com a velocidade que todos nós desejaríamos, não é? Sem dúvida. Mas tem permitido que realmente as crianças recebam devido à educação e que vão vendo outros mundos e outras situações. Este é o lado bom deste subsídio. Exatamente. Que se continuar, esperamos, aliás, irá continuar, mas esperamos nós que ao longo do tempo vai atenuar ainda mais estas diferenças. Pronto. Mas até lá, há trabalho a fazer. Claro que sim, sem dúvida. De parte a parte. De parte a parte, eu acho que são duas comunidades. Eu não gosto de estar aqui a falar de comunidades. São dois tipos de culturas, não sei como dizer. Se calhar mais comunidades. São duas comunidades ou dois povos em que neste momento ainda estão de costas voltadas. Sim. Já se estão a dar alguns passos para... E não existe, e nessas costas voltadas que você aqui falou, já falámos que realmente existem mitos, preconceitos, existem da parte dos não ciganos, existem vários mitos e preconceitos. Sim. E do lado da comunidade cigana também existem mitos. Existem mitos e existe medo. Explica lá isso. Que mitos e que medo? Mitos são os mitos que também já passaram alguns dos seus pais, avós, para esses ciganos que vivem hoje. Mitos sobre a forma como os tratam, mas também algum medo da forma como os trataram. Portanto, alguns que ainda acham que o medo poderá não os deixar avançar. Medo do quê? Medo da censura, da crítica, do racismo, da forma como possam ser tratados. Mas isso às vezes é só um mito, porque é a forma deles também não avançarem, não quererem avançar. Então como é que se quebra esses ciclos de ambos os lados? Estes ciclos quebram-se dando-nos a conhecer e deixar-nos conhecer. Como? Havendo ligação, interação entre as comunidades. Como? Vários tipos de entidades em que promovam a interculturalidade com encontros, gastronomia, cultura, dança, religião, coisas que promovam o contacto entre essas duas comunidades. É isso que faz falta. E isso não está a ser feito? Desmistificação por parte ou à parte em que trabalha com as comunidades ciganas, professores, não professores, pessoal não docente que trabalha na educação, assistentes sociais, hospitais, polícia, todos eles têm preconceitos, tal como nós temos preconceitos. Toda a gente tem preconceitos, não é? Mas há mitos que existem e que nós, mesmo nós tendo preconceitos, nós não podemos ir por eles, nós temos que saber desmistificá-los. E quando alguém nos vem dizer que espera lá, vamos ver, tu vais ver se isto acontece ou não acontece, eu vou-te ajudar e vamos lá ver se tu desmistificas esse preconceito ou não. E é isso que é preciso, é chegarmos, falarmos, darmos a conhecer-vos, e aí desmistificamos preconceitos e vimos que somos tão naturais como todos os outros. Somos seres humanos, ponto final, parágrafo. O seu trabalho passa por fazer um pouco isso junto das escolas. Sim. E trabalha com crianças ao nível do primário. Do primário até o secundário. Até o secundário. Sim.
aqui na região. E como é que tem sido essa experiência? Sim, as coisas até agora estão a correr muito bem, há muita necessidade de parte a parte da escola e também das famílias. E sente realmente esse, peço desculpa por interromper, mas sente realmente esse aumento do número de crianças ciganas a frequentar a escola? Sim, sem dúvida. Eu posso lhe dar também estou-me a lembrar agora, por exemplo, num projeto em que comecei a trabalhar, foi no programa Escolhas, isto em 2007, salvo erro, havia uma associação, que é a ADC Moura, que andava a procurar um dinamizador comunitário para poder trabalhar. O dinamizador comunitário também é uma peça tipo mediador. E naquela altura só havia um com o 9º ano, que só se podia trabalhar com o 9º ano. Portanto, só havia um, que era o meu irmão, por acaso até era o meu irmão. E se hoje nós formos ver, nós temos meninas, hoje 2019, já com o 10º ano. Portanto, veja também aqui a evolução. Esse aqui é muito pouco, mas para nós ciganos, e se nós virmos estes dados, isto sobe muito. E o efeito multiplicador vai ser, para futuras gerações, sim, vai ser maior. Sem dúvida. Portanto, e isto também tem a ver muito com o trabalho que se tem desenvolvido aqui no município de Moura, em relação ao município, mas também a associação que é a ADC Moura. Sim, sem dúvida. E também no terreno, quando você vai às escolas, tem sentido por parte das escolas, por parte dos próprios dos alunos, dos outros alunos, dos pais, essa vontade de quebrar fronteiras, sim. Sim, porque o papel do mediador é um papel muito importante. Por exemplo, pais que vão à escola e deixam os seus filhos na escola, têm alguém com quem confiar. Não que significa que eles desconfiem em quem lá está, mas têm alguém que confiam mesmo. Alguém que... Está a falar da comunidade cigana? Sim. Ou seja, os pais ciganos desconfiam? Não desconfiam. Então? Vamos ver. Os pais têm alguém na escola, estou a falar se calhar em casos de meninas, em que as meninas têm um abandono escolar mais precoce do que os rapazes. E acontece que eles tendo alguém que conhecem, sabem que a filha está bem. Sabem que a filha está protegida por alguém. Sabem que há alguém lá de confiança. Ou seja, o facto de saberem que você sou eu que pertenço à comunidade cigana. Pertence à comunidade e que vou para a escola. Portanto, eles sabem que é um local de segurança, porque eu lá estou. Eles não desconfiam da escola. Mas têm alguém... Porquê é que então precisam de você? Precisam de mim precisamente por isto. Por saberem que a filha está bem. Não lhe vai acontecer nada de mal. Mas à partida não iria acontecer, mesmo que você não estivesse lá. Mas repara, estamos a falar de pessoas que nunca andaram à escola, provavelmente. Okay. Uma questão de conforto. Uma questão de conforto. Das pessoas sentirem uma questão porque nem todos os ciganos andaram à escola, não sabem como funciona a escola. Nunca lhes foi dito como é que funciona a escola. Eles nunca sentaram numa mesa. E como é que é o primeiro... Numa cadeira. E como é que é o primeiro impacto de uma criança cigana que vai pela primeira vez e chega à escola? Como é que isso... Depende da forma como chega à escola. Vamos ver. Se tiver uma integração normal, ele vai para uma turma mista. Se tiver uma integração normal, quer dizer o quê? Se já antes de ir para a escola já houve ali uma integração, é isso que me está a dizer? Não. Então. Eu falo na integração escolar. Ou seja, isto é, imaginemos que há um menino que se matricula, não é? E vai para o primeiro ano e chega-se e prepara-se para uma turma mista. Quando digo mista, é uma turma de ciganos e não ciganos. Não sabemos o que há naquela turma. E a outra coisa é chegar à escola e ter uma turma exclusivamente de ciganos. Isso aconteceu aqui? Acontece, tem acontecido e está a acontecer. Logo no primeiro ano? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ok, 9º ano, PFs, por exemplo. Portanto, mas no primeiro ano poderá fazer algum sentido, não? Não, na minha opinião, obviamente que isto é um pau de dois bicos, e há quem tenha uma opinião diferente, mas a minha opinião, eu acho que melhor que nós sermos pessoas com um nível académico muito grande, eu acho que nós devemos saber socializar com as pessoas e poder socializar com as pessoas. Claro. Eu acho que é isso que nós precisamos, é saber nos dar com toda a gente, para podermos viver melhor. Essa questão dos alunos do primeiro ano é uma história que você também contou de outra vez, que também me tocou, que é a questão de realmente uma criança que vive num gueto, num bairro social, e que é educada exclusivamente aí e que pouco contacto nenhum, aliás, tem com a comunidade cigana. Penso que isso é um bocado o seu papel depois. Ou seja, quando essa criança ou essas crianças vão depois para o primeiro ano e os pais se vão embora,
essa criança automaticamente vai se auto-excluir e, para além disso, ainda vai sofrer da discriminação dos outros. Sim. Como é que você resolve? É difícil, professor. Isso. Nós temos atividades que promovem o contacto entre essas crianças. São algumas animações de recreio, são alguns acompanhamentos que fazemos, mas nós não estamos sempre na escola. Nós temos aquele horário estipulado, nós damos aquilo que podemos, e é muito importante esse trabalho, ainda assim é um trabalho muito importante. Mas não vem desse trabalho, aquela criança sente-se muito mal. E como é que ele pode sentir melhor? Sentir-se melhor com as pessoas que mais conhece, que mais confiança tem. Então, e não faria sentido tal turma com mais ciganos e... Mas é aí que eu quero chegar. Okay. É aí que eu quero chegar. Okay. Repare, esta criança vivendo num gueto, só com aquele determinado do grupo de crianças, ela quando vai chegar à escola só se vai chegar àquelas crianças. Não é? Porque é com aquelas crianças que ela vai ganhar confiança. Mas nós, adultos, cabe-nos a nós adultos, colocamos na cabeça aquilo que nós queremos para os nossos filhos. E se nós colocarmos uma turma de meninos misturados, obviamente que eles vão conseguir ganhar confiança. Nós devemos preparar a nossa escola, o nosso sistema educativo para este tipo de crianças. Não estou a falar só para os ciganos. O nosso sistema educativo, como já tinha dito, parou há 10 anos. Ou há mais de 10 anos. Estancou no tempo. Mas o tempo não parou. E foram chegando. E foram saindo, e foram entrando. Pessoas de todo o tipo de culturas. Pessoas com vários tipos de problemas e especificidades. E a nossa escola, o nosso sistema educativo não está preparado para esse tipo de crianças. Se calhar as crianças pequenas não se querem integrar aos ciganos. Tudo bem, mas nós temos que preparar de uma forma qualquer que o nosso sistema educativo esteja preparado para que essas crianças se integrem, se incluam. É isso que nós devemos fazer, é o nosso papel, é o papel de Portugal, o papel de professores, o papel de quem trabalha nesta área. É isso. Não nos podemos deixar levar por uma criança não querer se integrar e no futuro o que é que vai acontecer, não é? Depois no futuro não conseguem socializar com mais ninguém, porque as pessoas, elas vivem em guetos, em que aquele tipo de cultura de gueto cada vez começa a crescer mais naqueles bairros. Então se calhar é por aí que se devia começar, não é? Sim, sem dúvida. Começar na habitação. Na habitação. Tudo começa através de uma habitação. Essa questão de os ciganos terem casas de borla e que as câmaras dão... Estas casas de borla, sim. Há muitos portugueses que dizem então só a mim ninguém me dá uma casa de borla. Eu convido a todos os portugueses que tenham esta opinião a viverem num bairro segregado e na periferia da cidade, onde se tem um tipo de cultura de gueto. Experimentem a viver. Onde temos difíceis acessos a tudo, transportes, ao comércio, a qualquer tipo de serviço. O que me está a dizer é que essas casas são fornecidas pela Câmara, mas são fornecidas, podem não ter um custo financeiro, mas têm um custo social extraordinariamente elevado, é isso? Exatamente, sem dúvida. É essa a questão? Sem dúvida. Uma coisa que você também outra vez me falou é que aqui, se não me engano, dentro dessa comunidade cigana, desse bairro social, existem também pessoas não ciganas. Sim, sim. E como é que é a relação aí? É uma relação muito boa e são exemplos de casos de uma boa integração, de uma boa inclusão. E essas pessoas também tiveram as casas, tal como os não ciganos. Exatamente. Da mesma forma. Não só por serem ciganos, até porque não são ciganos, não havia esse critério lá, eram pessoas que não tinham, muitas delas nem sequer tinham casas, não tinham onde viver. E aquelas que tinham eram condições desumanas e por isso lhes foi atribuída uma casa. Para poderem como seria atribuído a qualquer outra pessoa. Como está a acontecer neste bairro. Ok. Mas é num bairro que, ou seja, então há uma segregação da pobreza, digamos assim. Exatamente, sem dúvida. E da cultura que se consegue ganhar depois ali. Sim. Então, há aqui um papel importante do Estado também para realmente tentar fazer aquilo que aconteceu de certa forma consigo. Portanto, sim. O que lhe aconteceu foi saiu desse bairro. Sim, de Latas. De Lata. Sim, eu não me lembro, mas o meu pai diz-me que sim. Saiu com quantos anos? Não faço ideia. Um ano e pouco, talvez. Pronto, não tenho qualquer memória disso. Nada, zero. E veio para o meio da cidade. Para a malha urbana da cidade. Para a malha urbana da cidade. Juntamente, onde teve qualquer contacto tipo de crianças. Com todo o tipo de crianças. Negras, imigrantes, deficientes, qualquer tipo de criança normal. Ok. E pronto, e de certa forma é um bocado isso, e pronto. E a partir daí viveu a sua vida de uma forma
como normal. a pessoa deve viver, não é? Repare, professor, enquanto que nesse tipo de bairro se junta este tipo de crianças, nós podemos perfeitamente, e todas as autarquias têm, não digam que não, se não houver, devia haver verbas e financiamentos para que isso pudesse acontecer, era evitar esse tipo de bairros, esse tipo de guetos, e poder espalhar as pessoas pela malha urbana da cidade, para que se envolvam, para que se incluam, uma vez que se fala de inclusão e se fala de igualdade. Mas quando falas espalhar, é mesmo espalhar, não é voltá-las a juntar todas no mesmo sítio, na malha urbana, não é? Seria a mesma coisa. Exatamente. Porque um grupo tem que estar dentro e fora dele, para se poder haver ligação e inclusão. É isso que é preciso. Okay. Mas você não perdeu, mesmo assim, como você disse, também não... Mesmo vivendo nunca aqui... perdi a minha identidade. Exatamente. Eu sempre digo isto, sou quem sou, mas nunca deixo de ser quem sou. Não? Eu quero ser mais alguém, mas nunca quero deixar de ser aquilo que sou. Quais são as características que você vê na cultura cigana que realmente o fazem ter esse orgulho nessa... Vou-lhe dar um exemplo, doutor. O cuidado pelo idoso, pelas pessoas mais velhas, o respeito pela pessoa mais velha. Nós temos uma grande ligação com os nossos idosos, e não só com os nossos idosos, nós tratamos todas as pessoas mais velhas com muito respeito. E essa parte solidária que nós temos também com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que precisam de ajuda, nós somos muito solidários. Nós nunca não estamos na porta de um tribunal porque queremos sacá-lo de lá e tirá-lo de lá e desalgemá-lo e bater na polícia. Não é por isso. Nós fazemos como uma família. E sabemos que alguém está no tribunal e que a sua família supostamente estará lá e aquela família está cá fora. Eles precisam de um apoio, precisam de uma palavra amiga, precisam de uma mão ajuda. E é isso que no fundo que nós fazemos. Somos solidários uns com os outros. Nós vamos à porta de um hospital a pedir que o curem mais rápido, que lhes façam aquilo. Não, nada disso. Nós estamos com a família e apoiamos a família neste sentido. De não desistas, não te preocupes, tudo vai correr bem. E é isso que nós às vezes precisamos. Enquanto que nós portugueses não ciganos somos muito egoístas, estamos numa sociedade muito egoísta em que só pensa em si. Isso às vezes faz com que depois percamos o amor pelo próximo, e é isso que está a acontecer em Portugal, infelizmente, e não só em Portugal, pelo mundo também. Sim, o lado solidário. E é algo que essa parte de orgulho, esse forte sentimento de comunidade que existe, orgulho-me imenso. A arte também que nós temos. A nossa cultura, temos a música, temos a dança, temos as cores, o vestuário, a gastronomia. Aliás, o Flamengo é de origem cigana. Os espanhóis estão a aproveitar isso bem. Sim, muito bem. É um grande ícone da cultura espanhola. Exatamente. É o fado, o flamenco. Mas vimos também que o fado também tem muita ligação com as comunidades ciganas. Nós descobrimos há muito pouco tempo que a mãe do fado, eu não me lembro o nome da senhora, tinha a mãe ou o pai que também eram ciganos. Por isso é que nós também, quando cantamos, nós ciganos, também temos muita pronúncia de fado. Cantamos muito em fado ou flamenco, que é uma coisa que puxa muito pela voz, uma coisa com poucos instrumentos. Aquela coisa da desgraça, da vida, que depois cá está Portugal. Também o fado é um bocado isso, a desgraça da minha vida, mais sei lá, ok. Sempre foi. Você contou-me uma história da outra vez, quando vim cá falar consigo, a história do povo cigano, como é que chegou até aqui e logo como é que eles foram logo discriminados por uma situação relacionada com a religião, não é? Sim. Importa-se partilhar isso. Nós ciganos viemos do norte da Índia, mais precisamente uma zona que se chama Punjab, devido às más condições de vida, à pobreza, há este diz, isso é uma dos mitos, em que nós saímos lá porque era uma região muito pobre. Um outro mito era porque nós fomos expulsos daquela zona porque perdemos uma batalha. E então o povo começou-se a espalhar, uns pela Europa, entraram pela Europa. Mas um facto é que vocês vieram dessa região. Sim, há factos, okay. A nível da ADN, isso tudo comprova que nós viemos de lá. E então tivemos assim umas viagens que foram umas pela Europa e outras mais pela África, passando pelo Egito e por aí. E depois as pessoas, quando nos começaram a ver na Europa, por exemplo, o primeiro preconceito que nos relacionaram foi que, repara bem só o tempo e depois esses tipos de preconceitos, em que nós tínhamos a ver com a morte de Jesus Cristo. Isto porquê? Porque os ciganos na altura trabalhavam muito no ferro, iam às lixeiras, acho que é assim que se diz,
apanhavam ferro, moldavam o ferro e vendiam o ferro. Então, por isso, por os ciganos ter esta profissão, então acharam que nós ciganos fomos nós que fabricámos os pregos para Jesus Cristo ser crucificado. Isto foi um dos primeiros estereótipos que começaram a ser ligados aos ciganos. Depois outro era porque trabalhávamos no talho, trabalhávamos com carniçaria, e sabe que há muitos anos atrás, estamos a falar se calhar há mais de 500 anos atrás, muito mais, quando saímos no século X, XI, mais ou menos, quando saímos de século X, sim, quando saímos da Índia, naquela altura, claro, quem trabalhava com a carne era uma coisa com pouca higiene, e então relacionávamos também a mais um preconceito, a sermos porcos, não sermos higiênicos, e daí daí surgiram muitos outros preconceitos. Mas isso, de certa forma, é fundamentado tendo em conta a pobreza. Sim, isto tudo a ver tem com a pobreza. Repara que esse tipo de profissões tem muito a ver com a pobreza. Mas houve uma outra profissão em que já nos admiravam, mas isso foi quando passámos pela Pérsia, por exemplo. Os ciganos tinham, e até hoje, nós se compararmos crianças ciganas a nível natural, que ainda não foram ensinadas, não foram treinadas a nível motor ou a parte da física, os saltos, todas essas coisas são muito resistentes, E quando nós passámos pela Pérsia, havia muitos ciganos que eram saltimbancos, trabalhavam em circos e foram muito admirados, então iam para as grandes cortesias dos reis e isso tudo, iam fazer estes espetáculos, e aí foram muito, muito bem apreciados nesta altura, quando passaram pela Pérsia. Sim. Uma coisa também interessante é que o seu pai é um homem de lei. Sim, o meu pai é um homem de lei. Um homem de lei é alguém que é muito respeitado pela comunidade. É alguém que é uma pessoa verdadeira, sensata, alguém que tem muitos valores dentro da comunidade cigana e que se foi destacando pela verdade, pela resolução dos problemas, por cumprir também a nossa tradição. Portanto, isto é alguém que depois pode ficar homem das leis. Não é um papel que se ganha, que se compra, que se passa nas finanças, nada disso. É uma atribuição que a própria comunidade lhe dá. Ou seja, sempre que há problemas na comunidade cigana aqui, o seu pai, digamos que é um juiz não formal. Sim, exatamente, até porque nós temos a lei portuguesa e é essa que é para cumprir. Claro, obviamente. E eu quando falo em leis aqui, leis ciganas, não estou a falar de leis ciganas, estamos a falar de leis pacíficas. Sim, quando há um problema cá em Moura, no Conselho de Moura, e até já aconteceu fora de Moura, por vezes o meu pai ou outro grupo de pessoas são chamadas para intervir, porque assim o pedem, as famílias, e para a solução desses problemas. Eles ditam uma regra, uma lei, em que as pessoas aceitam, podem não aceitar, mas depois isso também tem as suas consequências, aceitam e assim se pacifica as coisas e deixa de haver um problema, não se alimenta o problema, pacifica-se o problema. Eu posso lhe dar um exemplo. Hoje o meu pai, por exemplo, foi levar uma menina que estava casada e separou-se do marido por algumas razões, e o meu pai os foi levar ao Algarve, deixa só. Foi levar essa menina ao Algarve. E se ela se separou por razões que... Sim, ela separou-se do marido porque ela tinha as suas queixas e ele também tinha as suas queixas, então decidiram dar um tempo. E então foram os homens das leis e falaram: olha, se calhar como vocês estão chateados agora, mas acreditamos que vocês possam resolver o seu problema, até porque desencostam um do outro, mas estão agora só um bocadinho com a relação um bocadinho fria, vamos dar um determinado tempo, não tenho certeza, mas acho que foi 2 meses, uma coisa assim do género. Chegou hoje o dia 31, que era o dia 31 em que se resolviam as coisas. O meu pai pegou nela, mais um grupo de pessoas, e foram lá ao Algarve. Mas ela aceitou também. Obviamente, com o consentimento dela e dele. Sim. E o facto de se casarem muito cedo, isso não é problemático também? Isso não é bem um mito, isso é um facto. É um facto, um facto, sim. Quer dizer, há questões realmente de crianças que se casam, que não estão ainda em idade de casar ou pensar. Sim, o casamento legal em Portugal é só a partir dos 16 anos. Exatamente. É? Portanto, apesar de haver poucos casos, mas há casos que casam com menos de 16 anos. E que às vezes pode ser um problema no futuro deles, no futuro mesmo a nível da educação e até profissional, porque depois têm filhos e às vezes, apesar de ser uma coisa estão preparados para ter filhos. Sim, exatamente. Apesar de ser uma coisa muito boa, nós sermos pais, mas é uma coisa que muitas vezes nos limita. E é isso que acontece. E esse é o grande problema, na minha opinião, é limitar-nos um pouco a vida depois para o futuro. E também sente que as coisas estão a mudar? Sim, sem dúvida. As coisas estão a mudar radicalmente, sim. Você casou... Eu casei com quase 19. Com quase 19. Já era cota. Já era cota para o casamento. Sim. E
E agora olhando para o futuro, vocês sabem, obviamente, já que eu disse, que a comunidade cigana, em termos de discriminação e de racismo, é a comunidade mais discriminada e mais apontada. Na Europa, atenção. Pronto, está a falar só em Portugal. Sim, mas ficamos em Portugal. Já só isso já chega, não é? Aliás, já nem devia Mas sim, na Europa, embora também eu já estive em França e noto que há diferenças em relação à comunidade cigana, que me parece um bocadinho mais integrada em França. Mas se calhar depende também de zona para zona. Não é se calhar, depende mesmo de zona para zona. Exatamente, também só posso falar da zona onde eu estive, sim. Como é que você vê o futuro dos seus filhos? Com medo, com esperança, com receio, com... A mensagem que eu tenho passado sempre, ou tentado passar pela forma como os trato, não, até porque eles são muito novos e não consigo explicar muito bem o que é o racismo. Porque uma criança só é racista se um adulto lhe colocar isso na cabeça. Ninguém nasce racista. Mas é sempre uma esperança, é sempre uma palavra ou uma educação de esperança. Sim, eu preocupo muito com a educação deles, da mesma forma que... Você vive na malha urbana? Neste momento não vivo nem na malha urbana, nem num bairro. Sim. Vivo num monte, consegui adquirir, comprar e vivo lá. Mas sempre tive sempre esse cuidado de não lhe mostrar o que é o racismo, porque às vezes se eu lhe mostrar o que é o racismo já tão cedo, eu acho que eles começam-se a perceber das diferenças e não quero que eles se sintam diferente de ninguém. Você falou que conseguiu viver no monte, não é? Sim. Mais um mito urbano é que qualquer cigano que tenha rendimentos superiores ao rendimento social de inserção ou é droga, ou é um bandido, ou é explorador sei lá do quê. Sim. Qual destas é que você é? Estou a brincar contigo. Sem problema. Pois, não estou neste perfil profissional, não. Sou um mediador. Eu sei. Sou um mediador. Mas isso também quer dizer, olhando para isto, é uma coisa que eu não sei se conseguia ter essa sua disposição de ouvir estas coisas. Sabe, eu já estou um bocado como mais tartaruga, ganhando assim uma carapaça muito forte em relação aos preconceitos, ao racismo, à discriminação, aos estereótipos. Vou ganhando e fico em sorriso, mas no fundo o meu interior não está bem, não é? Porque... Mas certamente já ouviu isto... Farto-me de ouvir todos os dias, farto-me de ouvir e tento por vezes desmistificar. Não é fácil, não é fácil, porque a pessoa quando é racista e quer continuar a ser racista, digo que nós, só se nós abrirmos a cabeça e colocar lá as coisinhas todas tintim por tintim. A pessoa quando é racista, por si só é, mesmo com ou sem factos, a pessoa continua a ser. Mas sim, toda a vida tenho ouvido muitos preconceitos em relação às nossas comunidades, ao desprezo que lhes fazem, aos mitos que lhe atribuem, e esse é um deles. Quem cigano que tem algum tipo de vida boa, não é? Tudo é relacionado com drogas, com tráfico, portanto... Ou que a Segurança Social paga 5 mil euros exatamente, por mês. Não há nenhum cigano que possa ser uma pessoa digna, segundo a nossa sociedade. E, por exemplo, nós vimos no dicionário português que a palavra cigano é a palavra mais pejorativa que há no dicionário. Nós somos aldrabões, nós somos enganadores, nós somos traficantes. Bom, somos um pouco de tudo que é mau. Ou seja, por aí também havia um trabalho a fazer. Muito grande, muito grande. Repara, imagino que alguém tem um filho e que por acaso tem um bom pai e o pai não lhe incute qualquer tipo de ideais racistas, mas que vai à escola, vai à procura da palavra cigano e depara-se com aquilo, e quando ele falar na palavra cigano, associa tudo aquilo que leu àquela pessoa que ali está. Portanto, isto é contraproducente com aquilo que nós mediadores ou algumas entidades fazemos. Ok, e falou aí que você praticamente todos os dias sente essa discriminação. Importa-se dar sim, olha, vou dar aqui um exemplo muito prático, muito recente. Que eu fui ali a um café onde eu costumo ir, mas a empregada é nova, por acaso. E eu não sei o que é que pedi, já não me lembro muito bem. E a senhora estava com alguma pressa, eu fiz-lhe uma pergunta e ela de repente vira-se: vocês são todos o mesmo? E eu estava sozinho. E o que é que eu fiz? Olhei assim para trás, desculpe. Sim, vocês, mas vocês quem? Só estou aqui, não consigo perceber como é que a senhora está a falar no plural. Ah, vocês, tu já sabes o que é que eu estou a falar. Não consigo perceber, diga-me, está com medo de me dizer, diga-me o que é que está a passar. E eu consegui perceber que ela
por eu ser cigano, ela acha que todos os ciganos são iguais. Só porque eu estava, se calhar até não devia ter dito, e não sei se fiz mal ou não, de estar ali a falar com a senhora, ela estava no trabalho dela, se calhar não queria, já não sei o que é que fiz, acho que pedi qualquer coisa, mas a senhora estava muito ocupada. Tudo bem, mas se calhar o próximo cigano que entrar, se calhar vai esperar e vai esperar porque ela diga o que é que o senhor quer, por exemplo. O que me está a dizer é que se fosse um não cigano, provavelmente ela não dizia, melhor, provavelmente não, de certeza que não diria o vocês são todos assim. Falaria no singular para aquela pessoa, o senhor tem que esperar. E era a mesma forma que ele me tinha de dizer a mim, o senhor desculpe, mas tem que esperar. Claro. E eu aceitava, obviamente. E ele não, e ela não, naquele momento disse logo, vocês. E quando nós ouvimos um vocês, eu sei logo que é vocês, ciganos. E outra é quando dizem, eu não sou racista, mas, ou seja, logo ali a seguir ao mas, há uma carga negativa com um mito, um preconceito, um estereótipo qualquer, em que rebenta logo ali com uma comunidade, com uma cultura, com um povo. Mas mesmo assim acham-se no direito de dizê-lo e ainda mais, pior, é acharem que não estão a ser racistas. Nem preconceituosos. Têm as certezas todas, mas uma delas é que também não são racistas. Exatamente. Não é? Uma das coisas que eu ouvi recentemente é que perguntarem-me se eu já vi algum cigano a trabalhar e ter um emprego normal, entre aspas, não é? E quando eu inverti a pergunta, a coisa tornou-se estranha. Ou seja, supondo que você era patrão, a questão é, você empregava um cigano? Pois. E achei interessante a não resposta. Claro. Depois não se tem resposta, não é? Nós deitámos os nossos preconceitos e os nossos mitos cá para fora é muito fácil. Mas depois invertermos aquilo que dizemos e pensar sobre aquilo que fazemos ou dizemos, nós às vezes não nos damos conta das coisas. Quem você acha que é a maior responsabilidade? Da comunidade cigana ou da comunidade de fora? A comunidade para cigana, isso. Sim. Porquê? Porque obviamente que eu aqui não quero generalizar, mas uma grande parte ou uma boa parte da comunidade não cigana não tem qualquer tipo de aceitação às comunidades ciganas. Repare, por exemplo, numa reportagem que saiu há muito pouco tempo, depois das eleições agora, houve uma senhora, uma repórter que andava por aqui, no nosso Alentejo, e dizia, então, senhor, ninguém votou. Eu votei no Chega. A ti, porque é que votou no Chega? Porque é do Benfica e é contra os ciganos. A pessoa não tem nada para dizer. Sim. Isto é surreal. Aconteceu em Portugal. Sim, eu ouvi isso também. E agora diga-me uma coisa, professor. Aquele senhor não me conhece de lado nenhum. E como sabe, sou uma pessoa que trabalha, sou uma pessoa que faço como qualquer outra pessoa normal faz no seu dia-a-dia. Se eu chegar ao pé daquele senhor, e imaginemos que aquele senhor tem um estabelecimento comercial, eu digo-lhe que sou cigano, será que ele terá a mesma aceitação de mim com outra pessoa não cigana? Será que se ele for um patrão, será que me aceita da mesma forma que um não cigano? Será que se ele for um professor, me ensinará da mesma forma que ensinará uma pessoa não criança? Será que se ele for um polícia, vai atuar da mesma forma comigo do que com outra pessoa não cigana? Perante as mesmas situações. Exatamente, sem dúvida. Eu realmente não sei, não consigo Estamos a falar de uma comunidade cigana que tem há 500 anos em Portugal e que ainda hoje sofre isto todos os dias. E depois dizem, mas os ciganos não se querem integrar. É falso. Eles auto-excluem. Mas também é verdadeiro, também é verdade que há problemas de integração na comunidade cigana. Sem dúvida que há grandes problemas da comunidade cigana a nível de integração. Não são todos, mas uma grande parte destes ciganos também que não se incluem, se foram ciganos que já foram muito maltratados. E nós somos muito maltratados. Nós evitamos de lá ir. Se o professor, por exemplo, ir a um estabelecimento comercial, num café, um bar, o que for, e se houver um atendimento muito mau, de certeza que você não vai querer voltar lá. Não vai querer porque sente-se mal olhado, sente-se mal atendido, sente-se muito mal. Portanto, provavelmente não vai lá aparecer. Claro. E às vezes é o que acontece connosco. Somos tão maltratados, somos tão rotulados, que nós já temos um rótulo. Nós ao nascermos, criamos um rótulo. Eu sou pai e acompanhei as consultas dos meus filhos antes de nascerem. E lá, no boletim médico, tinha lá que a minha mulher era uma mulher cigana. Sim, agora diga-me... Isso é legal?
Pois, não é legal. Mas agora digam-me, o que é que isto vai contribuir para o trabalho daquela pessoa que ali está? O que é que aquilo vai influenciar? Se a minha mulher é cigana, se é azul, se é amarela, o que é que aquilo vai influenciar? O que é que você fez perante essa situação? Denunciámos. E? Nada. Nada? Nada até o momento. Até o momento já vão 3. 3 foi este o último. 3 anos, sem resposta. Mas eu estou a falar na minha mulher, mas há outras dezenas que acontece a mesma coisa. E eu pergunto, por acaso nunca reparei lá mesmo num como é que se diz, no escritório do doutor, só reparei quando cheguei a casa, estava a ver um dia as coisas dos meus filhos, estava a ver, e me parei com aquilo, digo, cigana. Até tinha mais, acho que era aquela coisa romena. Tinha que dizer romena, cigana. Também é outro mito. Sim. Não, romena mesmo, romena, porque há o mito que nós viemos todos da Roménia. Porque é onde existe uma grande comunidade cigana, não é? Eu acho que era romena. Que tem uma língua própria. Tem os ciganos da Europa Leste, sim. Exatamente. Uma língua própria. Sim. Que é o romani. Que é uma língua oficial. Que os ciganos búlgaros, por exemplo, conseguem falar com os ciganos romenos, os húngaros conseguem falar com os ciganos da Macedónia, só com essa língua, sem estar a falar inglês, ou búlgaro, ou romeno, ou húngaro. Ok, mas ainda estou naquela do hospital, peraí. Que isso também, pronto. Há uma discussão também que se levantou agora também há pouco tempo, que era se nos censos faria sentido ou não identificar a etnia. Qual é a sua opinião sobre isso? Não faz sentido. Porquê? Não, porque depois isso há mais discriminação do que aquilo que já existe. Eu tenho... Não sei. Pau de dois bicos mais uma vez. Pois. Depende também depois do trabalho. Tudo tem a ver com o trabalho, de qual forma que esse se desenvolve. Mas não poderá ser uma base, não poderá fornecer uma base de trabalho. Eu até lhe digo mais, a minha opinião em relação a isso não está muito bem explícita. Apesar de eu também ter dado o meu contributo quando me pediram, sim, foi uma das pessoas que também deu o meu contributo. É um caso muito específico. Sim. Muito específico. Muito sensível muito também. Sensível. Sim. Eu sei de estudos em relação às comunidades ciganas que foram adulterados. Percebe? O único que eu conheço é o tal de 2014. Depois há muitos casos de estudos mas há mais casos de estudos também? Sim, há algumas universidades que fazem alguns tipos de questionários e sei que esses questionários são adulterados. Ok, mas são adulterados... São dados que não são verdadeiros, que se colocam. Eu, por exemplo, porque falta de informação, porque, sei lá, se calhar se eu for são feitas por pessoas que não têm aquela sensibilidade para aquele tema. Eu posso dizer que uma vez fui contactado para fazer um desses questionários e estar a espalhar pelos ciganos, o que faria mais sentido seria falar com eles, e nós falámos entre nós e íamos fazendo o questionário. E no momento em que for para fazer, que era para eu fazer o questionário, houve alguém que chegou e disse que não, tu não podes ser... Olha, já mudámos de pessoa. E então foi uma pessoa não cigana que pouco estava a E a partir daí a resposta já está também altamente condicionada do outro lado. Claro que sim, sem dúvida. Na minha perspectiva, esse tipo de censos podia ser interessante porque pelo menos criava ali uma base em que se ficava a saber as condições de vida que realmente os ciganos vivem e a partir daí poderia-se construir se calhar alguma coisa. Não é? Mesmo sem isso também se consegue criar muita coisa. E não o faz. Cada autarquia tem... Cada autarquia, por exemplo, tem um levantamento de necessidades e de problemas e do que se passa do seu território e da sua comunidade e da comunidade cigana também. E com isso é o suficiente para se conseguir, ou querer-se fazer, não é? Estamos a dizer que dependemos de um censo a nível nacional para se poder fazer alguma coisa. Okay. Nós a nível local... É mais fácil de trabalhar. Não, a nível local é que se trabalha, deve-se trabalhar a nível local. E cada autarquia deve chegar junto à sua comunidade e ver o que está a passar. E é isso que é preciso. Okay. Isto é a minha opinião. É uma opinião assim um bocado, depois também ao outro lado, não é? Mas pronto, é uma opinião muito difícil estar aqui a explicar. É um caso muito bicudo, sim, como se costuma dizer. Na bocado falou-me das coisas que eu acho interessantes, que é realmente temos que nos conhecer melhor uns aos outros. E a questão cultural às vezes é muito... Realmente devia-se fazer aí... Porquê é que não há mais festas ciganas abertas toda uma comunidade ou a própria autarquias poderem desenvolver isso? Alguns municípios estão a fazer alguns encontros interculturais e depois aí, claro, toda a gente pode ir
toda a gente pode visitar, ir à sessão, ao espetáculo, ao encontro, o que Mas for, devia haver participar. muito mais disso, não é? Sim, devia Que é haver que sem não há? dúvida. Devia haver sem dúvida. Mas olha, também lhe posso dizer uma coisa que devia haver nas nossas crianças ciganas quando estudam no primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Sim. É a história das comunidades ciganas. Fazemos parte dessa história há 500 anos e nunca nos viu num livro, por exemplo. Nós, meninos não Estão no ciganos, dicionário, mas não estão no livros de história. nós, meninos ciganos, por exemplo, nunca lemos uma história sobre os ciganos na escola. Mas lemos os não ciganos, que eram os portugueses que um dia à África escravizavam, roubavam, maltratavam, traziam, e eles eram os navegadores. Os Não é? heróis. Os heróis. Não é? E nunca só ouvi falar de uma comunidade que sempre foi hostilizada em Portugal e na Europa. E que faz parte dela há 500 anos. E que tem uma cultura espetacular. E que tem uma arte fenomenal, que faz parte da cultura portuguesa. Isto nunca se falou, por exemplo. E são coisas que, na minha opinião, fazem falta ser faladas. E quanto mais se ouvir a palavra cigano, mais natural, mais banal vai ser. Ok, eu acho que ainda havia muito mais para falar. Sem dúvida. Mas pano para Quem mais. sabe para uma segunda parte, não sei. Quem sabe. Mas pronto, agradeço-lhe Eu o é que tempo agradeço. todo que dispensou aqui Eu é que comigo. agradeço. E pronto, e espero vê-lo em breve no Sim, Politécnico, com quem sabe. Deus queira que sim.